Olá, gente! Nós estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá? Hoje nós vamos estudar frações. Vamos corrigir as atividades que vimos na aula passada. Então, pegue o seu livro e abra na página 65, ok? Bom, a primeira questão que nós vamos corrigir é a questão 55. Vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: a professora Denise quer repartir igualmente 2 folhas de sulfite para 5 crianças. Qual fração de folha cada um receberá? Gente, vamos aqui para o nosso quadro. Vamos lá? Questão 55. Então, para começar, eu vou desenhar aqui as 2 folhas de sulfite. Lá, não tá muito perfeito, mas desenho uma mão livre assim mesmo, tá? E essa posição assim sentada não colabora muito. Bom, então tá aqui as nossas 2 folhas de sulfite. Ela quer repartir para 5 crianças. Bom, gente, é mais complicado a gente pegar 2 folhas e dividir para 5 crianças. É óbvio que as crianças não vão receber uma folha inteira. Então a gente vai dividir assim, ó. Vou dividir as 2 folhas em 5. 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então, tá dividido em 5 partes. Gente, eu vou pintar aqui a parte que caberia para uma criança, certo? Por exemplo, essa primeira parte aqui da primeira folha e a primeira parte aqui da segunda folha ficaria para a primeira criança. Ele quer saber qual a fração de folha cada um receberá. Então, vamos considerar a parte pintada em vermelho nessas 2 folhas. Vou até pontilhar aqui, para não dar a impressão de ter mais do que 2 folhas, tá? Ok? Então, pronto. Como é que ficaria? Gente, fração, ela tem 2 partes. A parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima, a gente chama de numerador. A gente viu isso na aula passada. E a parte de baixo a gente chama de denominador. Bom, o denominador indica o número de partes iguais em que a unidade foi dividida. No caso aqui, gente, a nossa folha de sulfite foi dividida em 5 partes, certo? 5 partes. Então, o denominador da minha fração vai ser 5. O numerador representa quantas partes foram tomadas. No caso, para uma criança foram tomadas quantas partes? 2. Tem 2 partes pintadas aqui. Então, a fração que representa esse problema é 2/5, certo? A próxima questão que eu queria resolver com vocês é a questão 57. Ela diz o seguinte, localizem no livro de vocês. Trace uma reta numerada e, letra A, localize na reta os números 2/5, 4/5 e 5/7. Vamos lá. Questão 57. Então, primeira coisa aqui, vamos fazer a nossa reta numerada. Gente, eu vou numerar aqui a minha reta com o 0, 1, e o 2. Vou botar o 2 aqui. Por que eu vou botar só o 0, o 1 e o 2? Vamos observar as frações que ele nos deu aqui. 2/5, deixa eu ver, 4/5 e 7/5. Gente, como aqui o numerador é menor do que o denominador, isso aqui é menos do que 1. Essa daqui é a mesma coisa. Essa fração representa um número menor do que 1. Quando a fração tem um numerador maior do que o denominador, ela representa um número maior do que o inteiro, maior do que 1, certo? Então, por isso que eu só localizei aqui na reta os números 0, 1 e 2, ok? Bom, vamos para a segunda parte. Gente, para começar,
essas frações aqui, elas já estão escritas em ordem crescente. Por quê, professora? Quando os denominadores são iguais, a gente consegue verificar qual é a maior fração observando o maior numerador. Quanto maior o numerador, maior a fração. Isso quando os denominadores são iguais, certo? Bom, agora vamos lá. A gente viu que essas duas frações, elas são menores do que 1. Então, elas vão estar localizadas aqui, ó, entre o 0 e 1. E aqui, 7/5 a gente viu que era maior do que 1. Então, vai estar localizado aqui nessa outra parte, ok? O que é que eu vou fazer? Aqui o denominador, como eu disse para vocês, indica quantas partes foi dividido. Então, eu vou dividir esse espaço entre o 0 e o 1 em 5 partes, ok? Vamos lá. 1, 2, 3. Ixi, não ficou muito bem dividido. Deixa eu melhorar aqui. 1, 2, 3, 4. Ok. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tá dividido em 5 partes. Certo? Bom, aqui o numerador indica quantas partes foram tomadas. Então, vão ser tomadas 2 partes. Então, uma parte, 2 partes. Então, esse 2/5 aqui vai estar localizado bem aqui neste ponto. Tá? Aqui, 4/5. Foram tomadas 4 partes. Então, 1, 2, 3, 4 partes. Então, essa outra fração aqui vai estar localizada aqui, ó. 4/5. E 7/5, mesma coisa. A gente vai dividir em 5 partes esse espaço aqui entre o 1 e o 2. Vamos tentar dividir em partes iguais dessa vez? Espera aí. 3, 4, 5. Deixa eu afastar só o 2 aqui que eu acho que dá certo. Gente, meu forte não é o desenho, mas vocês tenham paciência aí comigo, que vai dar certo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, 5 partes. Gente, então vamos lá. Pra gente localizar isso daqui. Gente, até aqui, até 1, tem 5 partes já. A gente tem que tomar 7. Então, ó, até aqui foi 4. Deixa eu mudar até a cor do pincel. Vamos lá, de novo. Aqui vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes. Então, essa fração aqui vai ficar localizada aqui, ó. 7/5. Gente, então, essa aqui é o nosso item A, certo? O item B, vamos olhar aqui no livro. O item B diz assim: qual é a fração de denominador 5 corresponde ao número 1? Vamos lá. Vamos escrever aqui uma fração com o denominador 5. Observe que eu não vou colocar o numerador ainda, a gente vai descobrir juntos, tá? Que é igual a 1. Gente, a gente viu também que uma fração representa uma divisão, certo? Esse tracinho aqui da fração também representa uma divisão. Então, qual é o número que dividido por 5 vai dar 1? Exatamente, é o número 5. Deixa eu trocar a cor do pincel. Então, 5/5 é a fração que equivale a 1. A segunda pergunta do item B é a seguinte: e qual é que corresponde ao número 2? Mesma coisa, uma fração com denominador 5 que é igual a 2. Gente, número dividido por 5, que vai dar 2, exatamente, é o nosso número 10. 10 dividido por 5 vai dar 2, ok? Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, tá? Vamos lá, deixa eu apagar aqui logo pra gente fazer a nossa próxima questão. Vamos lá, próxima questão que eu queria fazer com vocês, que a gente programou para fazer, foi a questão 59.
Gente, a questão 59 diz o seguinte: em um campeonato de handball, a equipe vencedora ganhou 3/4 dos 20 jogos. Deixa eu anotar logo essa informação. Ela ganhou 3/4 de 20 jogos que disputou. Quantos jogos ela ganhou? Gente, a gente viu na aula passada, quando a gente explicou o conteúdo, que isso pode ser resolvido de uma forma prática ou a gente pode resolver graficamente. Como assim, graficamente? A gente pode desenhar, tá? Como algumas pessoas podem ter dificuldade ainda de usar o método prático, eu vou desenhar, tá bom? Bom, o que diz a minha fração aqui? Diz que eu tenho um inteiro dividido em 4 partes e que dessas 4 partes eu utilizei 3, certo? Então, vou lá. Deixa eu desenhar aqui o meu inteiro. Aqui, ó. Quatro partes. E eu peguei 3. Vamos pintar aqui, ó. Ok. Gente, mas o inteiro vale 20. Então, isso tudo aqui vale 20. Bom, se vale 20 e está dividido em 4 partes, cada partezinha dessa aqui vai valer quanto? A gente pega 20, divide por 4 partes. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, cada partezinha dessa aqui equivale a 5. Bom, gente, mas se vocês observarem aqui o desenho, a gente tomou quantas partes? Exatamente, tomamos 3 partes, que é essas partes que estão pintadas. Então, a gente pegou 5, 5 e 5. 5 mais 5 mais 5 vai dar 15. Exatamente. Então, 3/4 de 20 vai dar 15. 15 o quê? 15 jogos. Ok. Professora, e como seria a parte prática? Como seria o método prático? Ok. Vamos lá. 3/4, vou até dividir aqui. 3/4 de 20. Vou trocar o pincel. De forma prática, a gente tem que fazer o quê? Pegar o 20, dividir por 4 e o resultado multiplicar por 3. Vamos testar? 20 dividido por 4 vai dar 5. Perfeito. 5 vezes 3 vai dar 15. Perfeito. Observem que é o mesmo resultado. Ok? Gente, vamos para a próxima questão. Questão 60. Questão 60 é muito semelhante à questão 59. A gente vai entrar numa sequência aqui de várias questões com o mesmo raciocínio, tá? Então, vou um pouquinho mais rápido. 60. Um mês comercial tem 30 dias. Gente, antes da gente continuar aqui, vocês sabem que tem meses que tem 28 dias, tem meses que tem 30, tem meses que tem 31. Para a gente não ter essa variação, quando se trata de comércio, utiliza-se o mês comercial, utiliza-se então um mês com 30 dias, tá? Bom, vamos continuar aqui. Um mês comercial tem 30 dias. Quantos desses dias representam 2/5 de um mês comercial? A pergunta é, quanto que é 2/5 de um mês comercial? Gente, o mês comercial tem 30 dias, então ele está querendo saber quanto é 2/5 de 30 dias, né? Que é o mês comercial. Vamos lá. Seguindo aqui o modo prático, vou fazer um do modo prático e o próximo eu faço pelo gráfico, tá? A gente divide aqui embaixo e multiplica pelo número de cima. Vamos lá. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 2, 12. Ok? Utilizamos um método prático. Eu incentivo vocês que vocês tentem fazer essa questão 60 utilizando o desenho, tá bom? A próxima
próxima, que é a questão 61, eu vou fazer utilizando desenho e vocês vão tentar fazer do modo prático, tá? Então vamos lá, questão 61. Diz o seguinte: um livro de matemática tem 300 páginas. Ana já estudou 3/10 do livro. Quantas páginas ela já estudou? Então vamos lá. O livro tem 300 páginas e Ana estudou 3/10 do livro. Ok, vamos desenhar aqui. Então ele quer saber quanto é 3/10 do livro. Então ele quer saber 3/10 de 300 páginas. Deixa eu sair aqui do meio para vocês poderem enxergar. 3/10 de 300 páginas. Ok, gente, vamos pro desenho, né? Eu escolhi o pior desenho. Tem que desenhar aqui 10, mas vamos lá, vamos com fé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, 10 partes. O denominador diz que o meu inteiro está dividido em 10 partes. E o meu numerador está dizendo que eu vou pegar 3 destas partes. Então vamos pintar aqui 3. Pronto, pintei 3. Bom, e o meu inteiro é quanto? 300. Vou mudar a cor do pincel. O meu inteiro é 300. Então isso aqui tudinho vale 300. Bom, se tem 10 partes e as 10 partes valem 300, 300 dividido por 10 vai dar igual a 30. Então, cada partezinha dessa, ó, lá, vale quanto? Vale 30. Cada partezinha aqui vale 30. Ok? Bom, sabe quantas partes eu peguei? Trocando o pincel. Peguei 3 partes. Então, 30 mais 30 mais 30. Que vai dar 90. Perfeito. Então, 3/10 de 300 páginas vai dar 90 páginas. Certo? Vamos lá. Paramos na 61, vamos para a questão 62. Deixa eu apagar logo aqui. Questão 62. Vamos lá. Diz o seguinte: o tanque de gasolina de um carro tem medida de capacidade de 60 litros. O marcador de combustível está marcando que apenas 1/4 do tanque está cheio. Quantos litros de gasolina há no tanque? Vamos lá. Então, olha o trecho aqui que nos interessa. Ele diz que apenas 1/4 do tanque está cheio. 1/4 do tanque. Vamos lá, 1/4 do tanque. Tá, professora, e aí? Só que o tanque tem quantos litros? Isso. Então, ele tá querendo saber o quê? 1/4 de 60 litros, que é o valor que cabe, a quantidade de gasolina, a capacidade de gasolina que cabe no tanque, certo? Ok, então nosso objetivo aqui é calcular 1/4 de 60. Gente, eu vou fazer essas utilizando o método prático, tá? Vamos lá. Divide, multiplica, beleza? 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 1, 15.
Então, 1/4 equivale a 15 litros. Vamos para a questão 63. Questão 63 diz o seguinte: veja o que Raquel e Wagner disseram. Raquel diz o seguinte: na nossa turma, 19 crianças vêm para a escola de carro. O Wagner diz: os outros 11 alunos da nossa turma não vêm para a escola de carro. Pergunta: qual fração do total de alunos dessa turma não vai para a escola de carro? Gente, então, como 19 crianças vão para a escola de carro, 11 crianças não vão para a escola de carro, o total da turma desses alunos, do Wagner e da Raquel, é de quantos alunos? Vamos lá. 19 vão de carro, 11 não vão. Então, o total de alunos dessa turma é quanto? Isso mesmo, 30 alunos. Perfeito. Aí a pergunta é, qual a fração do total, como ele diz do total, a gente calculou o total de alunos dessa turma, não vai para a escola de carro. Dos que não vão para a escola de carro, foi os que o Wagner citou. Então, são 11. Então, 11 alunos, no total de 30 alunos, não vão para a escola de carro. Se a pergunta fosse a quantidade de alunos, do total de alunos, qual deles não vão para a escola de carro, a gente teria utilizado os 19 aqui no numerador, tá? Como ele perguntou os que não vão, a gente usou os 11. Então, vamos lá. Continuando aqui na página 65, agora a gente vai para a questão 64. Diz assim: Manuel já percorreu 2/5 de um percurso. Vamos lá. 2/5 de um percurso. Vou botar aqui do percurso. Deixa eu sair do meio aqui. Manuel já percorreu 2/5 do percurso, o que corresponde a 60 quilômetros. Olha aqui, observe que essa daqui já é diferente. Ele está falando que ele percorreu 2/5 de um percurso e que isso equivale a 60 quilômetros, certo? Então, só um minuto aqui. Quilômetros. Ok. Ele quer saber quantos quilômetros o percurso total tem. Gente, eu vou desenhar, tá? Eu acho que a melhor forma de vocês entenderem essa questão aqui é desenhar. Então, vamos lá para a fração. Aqui é a minha fração. Vamos lá, meu desenho. Vamos dividir em 5 partes. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pintar 2. Ok. Ele diz que essas 2 partes equivalem a 60. Vou anotar aqui, ó. Esses 2 aqui equivalem a 60. Certo? Se esses 2 equivalem a 60, cada um equivale a 30. Como cada parte dessa deve equivaler ao mesmo valor, cada partezinha dessa equivale aqui a 30, certo? Então, qual é o total de percurso? Basta somar tudo isso aqui, ó. Ó, soma 30, mais 30, mais 30, mais 30. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou você pode fazer 5 vezes 30, que vai dar 150. Então, a resposta aqui é 150 quilômetros. Ok, gente, então vamos continuar nossas questões. Agora vocês vão abrir o livro de vocês na página 66, certo? Na página 66 nós vamos fazer as questões 66 e 67, tá? Vamos começar com a questão 66. Vou anotar aqui. Ok. Ela diz o seguinte: para fazer uma torta foram necessários 50 gramas de recheio. Vamos lá. 50 gramas de recheio. E
150 gramas de massa. Letra A. Letra A diz: a razão entre a medida de massa do recheio e a medida de massa da torta, observe, da torta é recheio sobre torta. Vamos lá. Então, ele quer saber quanto é a razão recheio sobre torta. Professora, aqui não fala do total da torta. Ok, mas a gente pode calcular, tá? A torta vai ser a junção do recheio mais a massa, certo? Se você somar aqui recheio 50 gramas mais 150 gramas de massa, vai dar 200 gramas de quê? De torta. Ok? Então, a razão aqui fica: recheio é 50 gramas, torta 200 gramas. Então, a nossa resposta aí é 150 sobre 200. Letra B. Para cada 10 gramas de recheio, são necessários quantos gramas de massa? Vamos anotar aqui quanto é que é a proporção. 50 gramas de recheio para cada 150 gramas. Vou botar um Rzinho aqui de recheio e um Mzinho aqui de massa, tá? Bom, gente, observe que é o triplo, né? 50 gramas de recheio é igual a 150 gramas de massa. É como se eu estivesse pegando aqui e multiplicando por 3, certo? Então, se eu tenho 10 gramas agora de recheio e eu quero saber quantas gramas de massa, basta eu também multiplicar por 3, porque é o triplo da quantidade. Então, vamos lá. 10 gramas vezes 3, 30 gramas vai ser a nossa resposta aqui. Vai precisar de 30 gramas de massa. Vamos melhorar ainda. Se eu usar essa proporção de 10 gramas de recheio e 30 gramas de massa, a nossa torta vai ter 40 gramas, exatamente. Tá? Então, vamos para a próxima questão. Questão 67. Vou afastar um pouquinho aqui. Em um suco, a razão entre a quantidade do concentrado e a quantidade de água é de 1 para 3. Vamos lá. 1 para 3. É a razão, peraí, a razão de concentrado e água. Então, 1 de concentrado para 3 partes de água. Ou seja, é dado pela fração 1/3. Ok. Letra A. Se forem colocados 2 copos de concentrado, então quantos copos de água serão necessários? Vamos lá. Nosso concentrado aqui, deixa eu afastar um pouquinho esse ar. Nosso concentrado aqui não é mais 1 agora, é 2. Ele quer saber quanto que a gente vai colocar de água. Deixa eu marcar aqui, destacar aqui que o Czinho é de concentrado e o Azinho é de água. Então, essa coluna aqui eu vou colocar concentrado e nessa coluna aqui representa a quantidade de água, tá? Quantas partes de água. Gente, antes era 1 parte de concentrado para 3 de água. Agora dobrou a quantidade de concentrado, ó. Saiu de 1 e passou para 2. Dobrou, a gente multiplicou por 2. Gente, a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui com a quantidade de água para manter essa proporção, certo? Deixa eu afastar mais um pouco aqui. Então, aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, 6 vai ser a quantidade de água que a gente vai precisar, tá? Para manter essa proporção. Letra B. Letra B diz: qual fração indica a razão entre a quantidade de água e a quantidade de suco? Gente, a quantidade de água é 3 e a quantidade de suco, professora, deixa eu anotar aqui, né?
qual é a razão que ele quer? É água sobre suco. Ficar mais organizado? A quantidade de água aqui, no caso, vai ser 3. E a quantidade de suco, gente, vai ser a junção desses dois. Então, uma quantidade de concentrado, 3 quantidades de água, vai dar 4 de suco. 4 partes de suco. Então, aqui suco vai ser 4. Então, representado pela fração 3/4, tá? Deixa eu apagar aqui. E a gente vai para a página 67. E vamos fazer a questão 68, 69 e 70. Vamos fazer todas, tá? Vamos lá. Questão 68. Diz o seguinte: considerando a região quadrada ABCD como unidade de medida diária, determine a medida diária da região EFGH. Tá. Gente, vamos desenhar então, né? Vou desenhar aqui o quadradinho. Relevem as linhas tortas. A, B, C, D. E tem um outro quadradinho, que é o EFGH. Gente, se vocês repartirem isso aqui, vocês vão observar que um quadradinho desse aqui, ó, equivale exatamente ao quadradinho EFGH, tá? Então, considerando apenas um quadradinho, a fração correspondente aqui é uma parte num total de 9 partes. Então, é a fração 1/9, ok? Vamos para a próxima questão. Vamos mudar a cor? Ficar colorido, né? Questão 69. Diz o seguinte: no lançamento de uma moeda, qual fração representa a probabilidade de a face virada para cima ser coroa? Gente, total de possibilidades, 2. Pode ser cara ou pode ser coroa. A possibilidade que eu estou levando em conta é de dar coroa. Então, só tem uma chance. Então, aqui no caso, a probabilidade é de 1 em 2, tá? Que é representado pela fração 1/2. E a nossa última questão deste vídeo é a questão 70. Diz o seguinte: no lançamento de um dado perfeito, o que quer dizer perfeito? Que ele não é viciado, ele não vai tender a cair numa face determinada. Então, todas as faces têm a mesma chance de caírem, tá? Qual a fração representa a probabilidade de sortear um número maior do que 2? Gente, o total de opções de um dado é 6, né? Então, eu já vou colocar aqui o meu 6. Ele quer que caia um número maior do que 2. As faces de um dado são os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como ele quer que saia um número maior do que 2, a gente só vai considerar o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, neste caso aqui, a gente vai considerar 4 possibilidades num total de 6, certo? Deixa eu dar um espacinho aqui para vocês enxergarem. Ok. Gente, então a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode tirar na próxima aula, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e não saiam de casa, tá?